Boa noite, meus queridos. Tudo bem com vocês? Espero encontrá-los bem pela bondade e pela misericórdia de Deus. Me sinto bem porque Deus é maravilhoso. Meus queridos, nesta noite gostaria de conversar um pouco, dialogar um pouco com vocês sobre promessas de Deus. Muitas vezes o homem acha que quando Deus faz uma promessa, que vai acontecer como um passe de mágica, as coisas acontecem do jeito que Ele quer. Eu vejo muitas pessoas sofrendo, pessoas passando por problemas e dificuldade, porque não sabem entender quando Deus trata conosco. Não é porque Deus falou, não é porque Deus está dizendo que está te abençoando ou que vai te abençoar, que as coisas acontecem assim. Infelizmente, não é, meus queridos. E para trazer um pouco a lume essa história, para compreendermos melhor, eu vou trazer aqui como efeito a história sobre um casal. E é muito conhecido. Abraão e Sara. A história desses dois é impressionante. Meus queridos, no capítulo 15, Deus fala com Abraão, porque Abraão fala para Deus: eu não tenho filhos, eu não tenho quem vai gerar, eu não tenho quem vai tomar conta de tudo que eu possuir. Como vai ser isso? Como é isso? E Deus fala com ele, diz: olha, você diz que não, mas Deus diz: olha, conta as estrelas do céu. E Abraão começou a contar e não conseguia, e o Senhor disse: está vendo? Assim vai ser a sua semente, assim vai ser a sua geração. Então Deus fez uma promessa de que sim, ele teria filho. Isso aconteceu no capítulo de número 15. Mas no capítulo de número 16, eu acredito que Abraão, falando com Sara, que Deus havia falado com ele, que Deus havia feito uma promessa de uma geração sadia, de uma semente. Porém, Sara disse: não, eu vou ter que entrar nesse assunto, porque eu não acredito nisso. Eu acredito que no momento ela pode ter pensado isso. Porque o que aconteceu no capítulo de número 16 é impressionante. Ela não espera, ela se antecipa. Em outras palavras, eu acredito que não creu naquele momento. Então ela tentou dar uma reforçada, uma ajudada. Então ela pega a sua concubina e oferece então a Abraão. Aí a história começa a se complicar. Veja bem, se Deus fez uma promessa para ti, se Deus prometer a te entregar algo na sua vida, você não precisa de intermédios, você não precisa ajudar a Deus. E nesse caso dá para entender que Sara parece que tentou dar um empurrãozinho, uma ajudada para que acontecesse. Só que a palavra diz que a promessa de Deus era sobre o ventre de Sara, sobre a vida dela com Abraão, e não de uma terceira pessoa. É bom você entender que você não precisa de uma terceira pessoa, exceto a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas fora esses, você não precisa. Se Deus fez uma promessa para você, é porque Ele é fiel e verdadeiro e vai cumprir. Mas o que acontece, meus queridos, como aconteceu na vida de Sara, é que nós queremos que a coisa seja para ontem. Quanto servo de Deus hoje não existe por aí que acredita que Deus fala hoje e amanhã já vai acontecer? Você precisa aprender a esperar o tempo de Deus. As coisas não acontecem da forma que você quer. Deus construiu tudo isso aqui
em 6 dias. Ele poderia simplesmente fazer pluf, pronto, ele é Deus. Mas para Deus existe tempo para todas as coisas. Há poucos dias eu vi a história do meu irmão e eu tenho certeza que quando ele ouvir esse vídeo, ele vai se atenuar com isso, ele vai se lembrar do que ele me falou. Ele falou que ele morava numa certa região e no fundo da casa dele morava um vizinho e infelizmente aquele vizinho estrondava um som muito alto sobre a sua casa, que ele não conseguia nem mesmo dormir à noite. Oh, irmãos, isso é terrível. Ele disse que orava ao Senhor. Quantas vezes a esposa, o vizinho mais próximo, dizia: por que você não chama a polícia e coisa e tal? Ele disse: não, eu creio em Deus, que Deus tem algo grande para fazer. E isso demoraram alguns anos. Só que chegou a hora em que Deus tocou naquela família para ir embora. Mas também tocou no filho dele para morar ali, na mesma casa no fundo. Olha só, interessante, eu começo a ver a mão de Deus. Talvez se Deus tivesse ouvido a primeira oração dele e tirasse o povo de lá, talvez o filho não estaria preparado para aquele momento, para morar ali, justamente perto do seu pai. Então, às vezes, isso acontece com as nossas vidas. Deus tem uma preparação para tudo. O que Deus tem preparado para a sua vida não pode acontecer assim. Você não está preparada para isso. Você não está preparado para isso. Então começa a entender o projeto de Deus na sua vida. Começa a entender o que Deus quer fazer contigo. Deus não quer te destruir. Deus quer construir uma intimidade sólida. Quando Deus disse a Abraão no capítulo 15, ele disse: olha, conte as estrelas do céu, vai ser dessa forma a sua geração. E hoje ainda, nós acreditamos que somos descendência de Abraão. Todo servo de Deus, toda crente, todo servo de Deus acredita que é um descendente de Abraão, porque está herdando as bênçãos de Deus. Então Sara não precisava fazer aquilo. Abraão se deitou com a sua concubina, teve um filho, houve um desastre entre eles. Porque a concubina, quando ela teve o filho, ela quis ser maior do que Sara. Então olhe o que pode acontecer na sua vida se você adiantar o seu projeto, se você passar na frente de Deus, se você colocou nas mãos do Senhor, espere em Deus, não ultrapasse a barreira, não ultrapasse os limites. Deus tem tempo para todas as coisas e a hora chegada talvez não seja essa. Olha só, no capítulo 18, Deus já fala com Sara. E ela já estava muito velha. No dizer dela, você vai ver no capítulo 18 que ela fala que já está velha, que não acredita. Ela praticamente diz: eu não acredito mais, o meu tempo até já se passou. Mas Deus disse, o anjo disse para ela: você acha que para Deus há alguma coisa impossível? E talvez na sua vida também, irmão. Talvez na sua vida também, irmã. Talvez você vem lutando há anos por um projeto na sua vida e você diz: mas para mim não dá mais, não tem mais jeito. E Deus, como é que fica Deus na história? Muda as coisas para Deus? Existe alguma coisa difícil? Você vai deixar então de acreditar no Deus que você serve? Você vai fazer como esse acontecido de Sara? Depois então, para provar a ela que Deus é Deus, mesmo ela fora do tempo de mulher, que não existia mais condições para ela ter filho, Deus permitiu que ela engravidasse e tivesse o seu filho.
Então, às vezes, Deus está permitindo você passar por alguns detalhes na sua vida. Talvez Deus está permitindo que você passe por algumas provas na sua vida, porque ainda não é chegado o momento de Deus. Saiba esperar em Deus. Saiba esperar em Deus, porque o que Deus tem para a tua vida é muito maior do que você pensa. Se Sara talvez tivesse esperado em Deus, a história seria diferente. Eu estaria aqui contando uma história diferente. E você que está me ouvindo, você que vai ouvir essa mensagem, eu quero contar da sua história uma vida diferente. Se você falar para mim, irmão, foi assim, 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 e Deus fez conforme o Senhor falou, eu quero contar a sua história. Então não se precipite. Não coloque a mão na frente de Deus. Se você entregou ao Senhor, se Deus fez uma promessa para ti, espera em Deus, porque o nosso Deus é tremendo e maravilhoso, e grandes coisas vai fazer o nosso Deus. Então confia nele. Não faça que a história da sua vida seja atrasada, porque para Sara simplesmente atrasou o que Deus ia fazer. O que Deus queria fazer na vida dela poderia ser rápido. Talvez falta isso para que a sua bênção chegue. Talvez falta isso para que aconteça as coisas na sua vida. Então te acalma. Acalma, quieta o teu coração. Se você já colocou nas mãos dele, se você está confiada de que Deus vai permitir isso sobre a sua vida, então espere nele, espere o tempo dele. Trabalhe a sua parte mental e espere o momento exato em que Deus vai apertar aquela tecla e simplesmente as coisas vão acontecer na sua vida. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a nossa nação que sofre. É um povo grande. O povo cristão é um povo muito grande, mas sofre demais. Falta de crer, confiança em Deus, acreditar, aprender a trabalhar com aquilo que tem, para que Deus possa abençoar, para que Deus possa multiplicar. Irmãos, Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Não permita que isso aconteça na sua vida, mas permita que Deus trabalhe. Permita que Deus coloque a sua mão e no tempo dele, e você vai ver o que ele vai fazer. Um grande abraço aí a todos. Continue assistindo. Vamos fazer mais vídeos. Compartilhe para pessoas que você acha que gosta. E vamos junto dialogar, trocar assim informações dessa palavra, tá bom? Deus abençoe. Fiquem com Deus.